Estamos a caminho de uma lua cheia em 15 de dezembro, muito especial. Observe o Sol a 23 graus, a Lua a 23 graus, em conjunção com Júpiter retrógrado, sendo Júpiter o regente do signo de Sagitário. Agora, observa que Mercúrio, que é o regente de Gêmeos, onde está a Lua cheia em conjunção com Júpiter, está em Sagitário retrógrado. E o Sol e a Lua estão em quadratura com Netuno a 27 graus e em carona com Saturno a 13 graus. Que é o que significa isso? Que o foco destes dias ele vai estar centrado na discussão de ideias, na questão ideológica, na questão de opinião. Eu não sei como que foi para vocês esse fim de semana com a conjunção da Vênus com Plutão, nesse contexto geral de tensão que nós estamos. Eu tive um impulso de colocar um estudo crítico sobre as esquerdas no mundo e, imaginando isso, me trouxe um montão de reflexões junto a muitos amados que são da esquerda e que têm uma resistência para escutar argumentos contundentes, especialmente sobre o que está acontecendo em Cuba. No entanto, graças a Deus, no final, depois de refletir com muitas pessoas, teve as iluminações do meu filho, que é sempre uma pessoa muito sensata e pé no chão, e ele me assinalou que eu estava só apontando aquilo que eu estou vendo que a esquerda tem de retrógrado, de negativo e de perverso. Mas, sem lugar a dúvidas, a esquerda também tem muita coisa boa, até ponto que eu mesmo fui comunista quando era jovem e acreditava nesse mundo novo que o sistema comunista estava prometendo desde o começo do século passado. Não? E isso foi super importante, porque a grande questão em uma discussão entre duas pessoas é você sair do trance de querer estar sempre argumentando aquilo que você acredita. E como, por exemplo, eu, que estou ligado afetivamente a Cuba, e em este momento tem pessoas que estão morrendo mesmo, não é fictício e tal, e tem pessoas que não têm a mínima ideia da situação que está tendo em Cuba agora. Eu estava ligado afetivamente. Mas, sem lugar a dúvidas, Cuba tem muitas coisas que se conseguiram lá, no plano da justiça social, no plano de tirar o foco só na ganância, no egoísmo, na realização pessoal, essa vontade de encontrar soluções coletivas, de ajudar a os mais necessitados, enfim, todo lado tem seu lado positivo e tem seu lado negativo. E isto, graças a Deus, me iluminou e hoje estou mais flexível e atento para evitar os conflitos quando estou refletindo com alguns irmãos sobre ideias diferentes. Tem que se lembrar que Sagitário é o grande signo das ideias visionárias, da ideologia, da ética, da moral. E Gêmeos
é o signo do pensamento objetivo. Assim nós vamos ter uma lua cheia com o Sol em Sagitário e Mercúrio e a Lua em Gêmeo. Mas estando o regente de Sagitário, assim como o regente de Mercúrio, em movimento retrógrado. O que significa que nós vamos ter nos próximos 10 dias de debates. E assim vai estar muito na televisão, na mídia. E se você observar a tua cabeça, você vê que na tua cabeça já você está debatendo com um monte de gente, até com você mesmo e tal. O positivo que tem este desafio dos planetas está exatamente em você ter uma oportunidade para poder ter uma visão do outro lado. Como eu tive quando meu filho, de maneira sensata, me argumentou, por exemplo, a coisa positiva que a esquerda tem conseguido no Brasil. Então agora, por exemplo, a esquerda vai deixar de estar no poder, mas tem que saber integrar toda uma quantidade de coisas que eles conquistaram. Porque a grande questão da nova era, onde nós estamos nos dirigindo, é um sistema que está além da esquerda e da direita. É um sistema que inclui a esquerda, a direita e todo o arco-íris de possibilidades que estão entre eles. A tendência do futuro é ter um governo e um Estado firmado nas virtudes, firmado na ética e firmado nos princípios fundamentais. E aí as particularidades de esquerda, direita, médio e todas as combinações possíveis vão estar nos pequenos grupos e los grupos que vão a ir se organizando de maneira independente e que vão a existir sempre, assim como vão a existir sempre as religiões. Então, o grande barato desse governo do futuro é sair um pouco dessa alternância entre a esquerda e a direita e suas variáveis, e estar em um governo, Estado neutro, que consiga aquarianamente saber assimilar as diferenças ideológicas e as diferenças de religiões. É aí onde nós estamos conduzindo. E já cada um de nós está se treinando sobre isso. Já teve muitos comentários nas publicações que teve pessoas que me falaram, tanto da esquerda como da direita, não dá para acreditar em nada, todas são perversas, uma defende uma coisa, mas acaba com outra, e a mesma coisa acontece com todos os países. E então, como resultado disso, graças a Deus, como falei, coroado pela inteligência e a sabedoria do meu filho, eu percebi que o grande barato é mais que está focando só os erros e está focando também o que cada um tem de bom e ver como se integra aquilo que é de bom, não? E se aprende com o que é de ruim, com o que tem de ruim. E lamentavelmente nessa transição para a nova era nós vamos ter radicalismo de esquerda em alguns países, assim como em outros vamos ter radicalismo de direita, que pouco a pouco vão ter que ir evoluindo para uma alternativa mais ampla, mais aquariana, própria de Plutão em Aquário. E é interessante observar que da vez anterior que Plutão esteve em Aquário, é que surgiu lá na Revolução Francesa essa questão de esquerda e direita. Isso não existia antes. Isso surgiu já. E agora, com a volta de Plutão em Aquário, nós vamos nos libertar dessa dialética perversa, ou do elemento perverso dessa dialética que prejudica muitos de nós
E eu estou dando esse alerta para você se libertar disso na sua família. E não é isso, não ficar puto com seu pai, com seu filho, com sua mulher e tal, porque torce por outro time diferente do que você torce. Essa dialética básica, nós temos que nos libertar disso. E eu aprendi muito escutando as pessoas e os argumentos que elas têm. Tem outra que falou muito assim, simplesmente bloqueei. Tem um radicalismo. Porque tem especialmente os jovens, não? Tem aquela ingenuidade militante, cheias de verdades e afirmações ingênuas sobre um tema tão complexo, não? Como é que é o sistema, não? E os governos. Então, fica alerta para saber que esta lua cheia, que tem os seus regentes retrógrados, ambos, além de tudo isso, está em quadratura com Netuno e quadratura com Saturno, em Peixes. E isso traz outro elemento diferente que no plano objetivo tem a ver com as águas e os ventos. E tem a ver com a possibilidade também de movimentações das águas oceânicas de maneira diferente, que pode também estar ativado por possíveis movimentos tectônicos que possam começar a ativar, como está acontecendo na Califórnia. Por este motivo, nós vamos ter um fim de ano tenso. E o aconselhado é você não se movimentar para lugares que você não tem conhecimento, que você não domina, não? E muito mais que você esteja atento a questões ambientais, aos lugares onde você vai ir, porque pode ter impactos muito fortes. Pode também ter flutuações muito grandes em relação ao dinheiro, porque Vênus continua tensa, então em todo este ambiente de suscetibilidade e bobagem que podem falar alguns dirigentes, sem perceber, porque é muito certo que alguns dirigentes vão a falar mais do que tem que falar, com implicações que podem mexer com o sistema financeiro e econômico, e pode ser que tenha uma instabilidade. Tem que ver que tanto o Sagitário como Gêmeos são signos mutáveis. E, portanto, em quadratura com Netuno. E outra coisa, Netuno acabou de sair de movimento retrógrado, então ele está a velocidade total. E Mercúrio vai entrar em movimento direto exatamente o dia da lua cheia, então ele vai estar estacionário, ele vai estar parado nessa encruzilhada de tensões. É por isso tudo que é difícil até você prever o grau de confusão que pode se dar em muitas coisas. Por exemplo, na questão do trânsito, pode ter questões com metrôs, com os ônibus, com os carros, com as vias, com as estradas. Lembrando que as estradas e tudo isso, as ruas e as encruzilhadas são temas de Gêmeos e Sagitário, não? Que é o que está o foco? O foco é você ter o privilégio, assim como eu tive, por exemplo, de reconhecer onde você está sendo radical, onde você está sendo radical por questões afetivas, por identificações afetivas,
Então tem que prestar atenção. Por exemplo, foi muito bom prestar atenção nisso. Se você se emociona muito ao argumentar, tem que saber que você está enganchado na emoção. Então tem que saber parar, porque senão não tem fim. Tá? Porque, por exemplo, tem um mundo que fala, não, porque Cuba, se não fosse o bloqueio, eu digo, cara, mas você sabe por que aconteceu o bloqueio? Que todo mundo acha que é por questões políticas, não é questão política, são questões puramente financeiras. Porque Cuba simplesmente tomou o poder e privatizou tudo. E teve o governo norte-americano, um monte de empresários norte-americanos cubanos perderam milhões de dólares. Não é uma questão política. Cuba não pagou um monte de empréstimo que tinha. A mesma coisa aconteceu com os russos e com os chinos. E por isso é que está fechado. Porque como você vai negociar com um país que não paga aquilo que deve? Então ele mesmo se fechou em si mesmo. E os negócios estão abertos, mas a própria China, a própria Rússia, não colabora mais porque o dinheiro que foi mandado para uma coisa foi usado para outra. Não se teve respeito ao mercado. Isso foi um erro, um grande erro egocêntrico que os cubanos entraram, não ter respeito pelo mercado, se sentir no direito de não pagar e de privatizar e de fazer o que eles quiseram. E aí simplesmente o mundo fechou. Isso é um monte de coisa que as pessoas não sabem. Não, porque é o bloqueio. Não é o bloqueio mesmo, uma atitude absolutamente irresponsável de um ponto de vista do mercado e financeiro. Além de outras questões, não? De alimentar o inimigo. Então, está ao lado dos Estados Unidos, trazer mísseis da União Soviética e um monte de coisas que fizeram os cubanos, que eu na época te apoiava, não? Mas depois percebi que era tudo muito irresponsável em relação ao comportamento ético que você tem que ter como país no mundo. Então, no nome da revolução, nós nos sentimos no direito de fazer o que nós queremos, de mandar guerrilheiros para os lugares, até aqui para o Brasil treinar, um monte de coisa que Cuba entrou na mania de que se achava que ia fazer a revolução mundial. Eu entrei nessa viagem também. Eu queria ver todo mundo liberto da miséria, e do capitalismo, e do egoísmo e tal, e depois percebi como nós estávamos viajando na maionese de uma maneira tremenda, e o que tínhamos que fazer, que é ocupar-nos de nossa economia, de nossas coisas, não nos ocupamos e tudo simplesmente quebrou como está quebrando agora. Bueno, mas no entanto, isso não significa que pode se aprender. Por exemplo, Cuba vai mudar agora porque Urano vai pegar o meio do céu dele, vai pegar o sol dele, está pegando o Marte, tem um monte de aspectos de Urano, Plutão, Saturno e Netuno que não tem jeito de mudar o país, não? Mas vai saber que outra alternativa é diferente. Não necessariamente tem que ser o capitalismo. Pode ser uma alternativa diferente, uma alternativa libertária, mas com um investimento na justiça social e na cultura diferenciada em relação a como é normal a direita e os países libertários fazerem, não? Então, nós temos que ser muito flexíveis. A grande lição que eu tive nestes dias, que me tirou do sofrimento, porque é muito chato você discutir com pessoas que você ama, não? Que você tem afeto, e você sentir essa energia da guerra. Uma pessoa que te ama te olhando com cara feia, te respondendo de maneira grosseira, ou você fazendo o mesmo com a outra pessoa. E por isso é importante saber parar.
Não? Sabe, quando você já está muito emocionado ou tem aquela energia que você sente que negativa, tem que saber parar e ir a refletir. Esto é um princípio para mim. No entanto, não quer dizer que, com a situação de Vênus, porque, por exemplo, também você tem que ver o teu mapa natal. Porque o que aconteceu comigo? Por exemplo, essa situação de Vênus, Plutão, que estava super tensa, estava acima do meu Urano natal na casa 7. Então teve algumas cenas fortes que eu tive com vários parceiros meus. E o interessante é que eu me via naquela postura de pai, falar assim e tal, e eu achava engraçado, porque não é comum comigo, não? Então eu me permitia ver, mas sem lugar a dúvida o resultado nunca é legal, porque fica aquele ambiente chato nos relacionamentos, e é muito chato. É interessante falar também para a pessoa, para os amigos, que é natural que você tenha dificuldade de estar falando com algumas pessoas, porque na verdade você está querendo evitar um confronto, porque como está essa energia polarizada da mente, da ideologia e dos pensamentos, já tu sabe que se você encontrar determinadas pessoas, a chispa vai explodir, a pólvora que está aí presente, e por isso você esteja cuidadoso aonde você vai e o que você fala. É muito importante também prestar atenção ao que você escreve. Por exemplo, quando eu escrevi esse texto radicalizando minha crítica à esquerda, eu sabia que eu ia mexer com um monte de gente. E no entanto, eu escrevi. Foi errado da minha parte. Depois eu percebi com meu filho, que além do mais me fala meu filho que a minha argumentação ela estava sendo feita também com o GPT. Ele falou, além de você ser radical, você manteve o estilo ChatGPT. E olha, eu não tenho nenhuma vergonha de falar que eu tenho uma intimidade grande com o ChatGPT e que ele está me ajudando muito a organizar as ideias e a colocar elas de maneira mais bonita. E convido todo mundo a começar a usar esta ferramenta maravilhosa. Mas o foco verdadeiro está em ter sido radical e ter sido pouco gentil, ter sido desconsiderado a meus irmãos da esquerda. E não só isso, sino de não ter tido consideração também por tudo o que de bom a esquerda trouxe para o Brasil e para Cuba e para todos os lugares. E é por isso que compartilho esta experiência para que você se liberte do conflito, que não é necessário. Então, se você discutir com alguém que pensa diferente com você, faz questão de escutar a pessoa, os argumentos que ela tem. E a partir disso, te abrir realmente para sentir o que faz a essa pessoa militar nesse caminho. Porque se você descobre o tesouro e a riqueza do teu opositor, isso de repente te vai dar muita mais flexibilidade, te vai dar capacidade de aprender, de ampliar e te vai permitir integrar o diferente, que é o verdadeiro propósito dessa nova era que nós estamos começando, que é a era de Aquário. É a era da integração do diferente. E em vez de sofrer por isso, ao contrário, ficar feliz,
porque é só na riqueza da diferença que nós vamos encontrar a nossa plenitude. Boa lua cheia do dia 15, e até lá vamos falar mais. Alegria. E obrigado a todos os que me ajudaram a ter mais amplidão na minha visão do mundo e da vida. Grato. Besitos.